Como é bom estarmos novamente reunidos no nome do Senhor para expor mais uma vez a sua santa palavra. Abram suas Bíblias, destravem os seus smartphones no livro de Gênesis, capítulo 24. Vamos ler dos versos 1 a 21. Lembrando que essa é a parte 1 desse capítulo, tá? Esse capítulo é um capítulo gigante, riquíssimo, preciosíssimo, e que eu tenho convicção vai falar muito aos nossos corações. Gênesis capítulo 24, vamos ler os versos 1 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía: põe a sua mão por debaixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para essa terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou dizendo: a sua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser: incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder: beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja que a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que foste bondoso para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu: beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro do bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou a água para todos os camelos. O Senhor observava em silêncio atentamente para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade de mais uma vez reunido com a tua igreja, Pai, expor a tua palavra. Abra os nossos corações, mentes e ouvidos para compreendermos aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa hora. Obrigado por mais essa oportunidade e privilégio. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. É engraçado porque quando a gente pensa em relacionamentos, a busca por um par perfeito, nós encontramos de tudo hoje por aí. Nós encontramos apps de celular com programas a qual você
encontra seu par perfeito, você vai no Tinder para ver se você consegue dar um match, você talvez sai no shopping para tentar flertar com alguém. O campo é vasto e as pessoas querem selecionar, querem escolher, né, de qualquer maneira. E aqui, quando acabamos de fazer essa leitura, até o verso 21, vemos a preocupação de Abraão em encontrar uma esposa para o seu filho Isaque. E como é que tem sido a nossa busca hoje por um par perfeito? Sabe? Como é que fica o tempo daquelas cartinhas, papel carta, amar é? Hoje em dia já não existe mais isso. Hoje em dia, olhou, achou bacana, ficou e tal, vamos ver se vai dar certo. Não há uma preocupação hoje em aquilo que estamos construindo. Não é uma construção, mas é apenas um momento a qual vamos ver se vai vingar, se vai dar certo. Parece estranho que um capítulo mais longo de Gênesis conte como um homem conseguiu sua esposa. Apesar de tratar de um assunto importantíssimo e certamente de uma linda história, será que merecia tanto espaço? Apenas 31 versos são destinados ao relato da criação lá em Gênesis capítulo 1, como lemos. Aqui são usados 67 versos para relatar como Rebeca se tornou esposa de Isaque. E por quê? Um dos motivos é que esse capítulo enfatiza a separação. Abraão deixou claro que seu filho não deveria se casar com uma mulher cananeia, conforme o verso 3, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estão morando. A lei de Moisés, gente bonita de Deus, não permitia que os homens israelitas se casassem com mulheres pagãs. Não permitia. Os cristãos também não devem se casar com pessoas incrédulas. Gênesis capítulo 24 é um capítulo cheio de encorajamento para aqueles que querem ajuda na hora de escolher o seu cônjuge. Os parâmetros, a coisa ideal. Hoje em dia, apesar de não usarmos o mesmo procedimento que o servo de Abraão utilizou, ainda podemos aplicar o princípio então utilizado aqui. Gente bonita e fofinha de Deus, devemos desejar a vontade de Deus, devemos orar, buscar sua orientação e ficar atentos para o que Deus está fazendo. É claro que quando o marido da história é Isaque, o filho amado de Abraão, a narrativa aqui adquire maior importância. Afinal de contas, Isaque era o próximo elo vivo da cadeia de bênçãos que culminaria no nascimento do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Assim, tudo aquilo que acontecia com Isaque era de suma importância no plano de Deus para a salvação. Mas esse capítulo também vai além da história e trata de teologia. Ela nos apresenta um retrato do Pai Celestial oferecendo uma noiva a seu filho. Vamos ler o Evangelho de São Mateus, capítulo 22, do verso 1 a 14? Evangelho de São Mateus, capítulo 22, dos versos 1 a 14. Diz assim: de novo Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram,
um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convide para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A igreja, irmãos, é comparada a uma noiva. E na presente era, o Espírito Santo está conclamando as pessoas a confiarem em Cristo e a pertencerem a Ele. Os elementos que fazem parte do casamento de Isaac e de Rebeca também são presentes no casamento de Cristo com a sua igreja. E eu quero citar aqui nessa noite 2 de 4 elementos para nossa meditação. Eu vou hoje falar de 2 elementos, num total de 4. Na próxima semana eu vou estar falando de mais 2. E o primeiro elemento que eu quero compartilhar com vocês, irmãos, é a vontade do Pai. Vamos ler novamente dos versos 1 ao 9. Diz assim: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía: põe a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: talvez a mulher não queira vir comigo para essa terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: a sua descendência darei a esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Vale lembrar, irmãos, que Abraão aqui estava com 140 anos de idade e era ainda sabido de todos nós que ele viveria ainda mais 35 anos. Sua grande preocupação, no entanto, era conseguir encontrar, antes de sua morte, uma esposa para o seu único filho, Isaque. Só então Deus cumpriria suas promessas da aliança de abençoar Abraão com muitos descendentes e de dar-lhe a terra de Canaã por herança. Naquele tempo, eram os pais que arranjavam os casamentos. Um homem e uma mulher se casavam e depois aprendiam a se amar. Hoje em dia, isso mudou muito na maior parte do mundo. Imagina, os meus pais arranjarem Dedê para eu casar. Não conhecia Dedê, nunca ter visto na minha vida, e depois eu iria aprender a amar. Quando os olhos meus. Isso é muito louco, muito louco. Mas era assim que acontecia. E hoje é muito diferente. Hoje eu olho a foto, deu match. Sabe? É muito frágil as relações hoje. São muito frágeis. Não sabemos quem era esse mais antigo servo. Se era Eliezer,
então devia estar bastante idoso, uma vez que os acontecimentos registrados em Gênesis 15 haviam ocorrido mais de 50 anos antes. Abraão fez com que ele jurasse 3 coisas, se percebemos aqui. A primeira é que ele não escolheria uma esposa para Isaac dentre as mulheres cananeias. A segunda, que a escolheria dentre os parentes de Abraão. E a terceira, que não levaria Isaac de volta para a terra de onde Abraão havia saído. Sabendo que havia incumbido o seu servo de uma tarefa bem complicada, bem hardcore, Abraão também lhe disse algumas palavras de incentivo e de encorajamento. Deus havia guiado e abençoado Abraão durante 65 anos e não iria abandoná-lo naquele momento. Além disso, irmãos, Deus havia dado uma promessa específica a Abraão de que sua descendência herdaria a terra. Foi muito específico. Será que naquele momento Deus simplesmente, filho, não vou ver, não quero ver Abraão? Portanto, isso significava que seu filho precisaria ter uma esposa que lhe desse um herdeiro. Por fim, o anjo de Deus iria diante do servo e o guiaria até a mulher certa. Abraão era um homem de fé, que acreditava na palavra de Deus, como lemos os heróis da fé lá em Hebreus 11, e sabia como aplicá-la a situações e decisões específicas. Procurava obedecer a palavra de Deus, porque a verdadeira fé sempre leva, irmãos, à obediência. Sempre vai levar à obediência, a verdadeira fé. Quanto mais meditarmos sobre a palavra de Deus, mais verdades encontraremos dentro dela e mais orientações obteremos dela. É simples, é muito simples. E isso se aplica a decisões sobre casamento, vocação, ministério e outras áreas da nossa vida. A menos que confiemos na palavra de Deus e que obedeçamos ao que ela diz, Deus não irá nos guiar. Irmãos, particularmente eu quero ser guiado pelo Senhor sempre. Eu quero ser guiado pelo Senhor. Existem momentos que a nossa carne deseja tomar decisões, deseja tomar a frente de coisas que nós devemos parar e confiar no Senhor, de orarmos e descansarmos em Deus. Assim como Abraão queria uma noiva para o filho, Deus o Pai escolheu oferecer uma noiva a seu filho amado. Por quê? Não porque Jesus precisasse de qualquer coisa, porque o Filho eterno de Deus é em tudo autossuficiente. A noiva é uma dádiva de amor do Pai para o Filho. Normalmente, enfatizamos que o Filho é a dádiva de amor do Pai ao mundo, conforme João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, E nos esquecemos de que a igreja é a dádiva de amor do Pai para o Filho. E em seus desígnios eternos, o Pai escolheu salvar os pecadores perdidos por sua graça. O Filho concordou em morrer pelos pecados do mundo, e o Espírito Santo concordou em realizar essa obra na vida de todos aqueles que crescem. Aleluia! Esse fato é revelado em Efésios capítulo 1, em que vemos a obra de Deus, o Pai, de Deus o Filho e de Deus o Espírito Santo. Vamos ler? Efésios capítulo 1, dos versos 1 ao 14. Efésios capítulo 1, dos versos 1 ao 14. Diz assim: Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade, em louvor da sua glória. Glória a Deus. A gente pode observar especialmente que o motivo para esse grande plano de salvação é a glória de Deus, irmãos. Aqueles que confiassem em Cristo seriam um povo que separado, sua herança e sua noiva. Sua noiva traria glória para o Cristo na terra e por toda a eternidade. Sua noiva traria glória para Cristo na terra e por toda a eternidade. Um dia, Cristo teria a honra de apresentar sua noiva em glória para o Pai. Vocês conseguem compreender isso? Papai, esse é André, sua minha noiva. Papai, esse é a Dede, minha noiva. Essa é a minha igreja, minha noiva. Da próxima vez que tiver o privilégio de testemunhar de Cristo, irmãos, lembre-se de que está convidando as pessoas para irem a um casamento. O elemento 2 é o testemunho do servo. Temos falado muito sobre testemunho, não é verdade? Sobre darmos testemunho. Falamos isso semana passada, acerca da morte e tudo mais. Incrível como a palavra se conecta, é demais. Vamos ler dos versos 10 a 21 de Gênesis 24. Diz assim: o servo pegou 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha, a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, e daria ainda de beber aos seus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que foste bondoso para com meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, a filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: peço que me deixe beber um pouco de água do seu cântaro. Ela respondeu: beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos.
O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Irmãos, se a gente conseguiu observar bem isso aqui que eu acabei de compartilhar, da palavra, tem algo que nos chama muita atenção. Nem Abraão e nem Isaac foram em busca da noiva. A tarefa foi dada a um servo anônimo, absolutamente dedicado à figura de Abraão. Sempre chamava Abraão de quê? De Senhor. Esse termo que ele usou 19 vezes nessa narrativa. Vivia e servia apenas para agradar seu Senhor. Um ótimo exemplo para nós hoje em dia. O servo recebeu as ordens de seu Senhor e não se desviou delas em nada. Não se desviou dela em nada. Seu juramento de obediência foi sincero e ele manteve a sua palavra. Fosse ele bem sucedido em sua missão ou não, o servo sabia que teria de prestar contas ao seu Senhor e desejava poder fazê-lo sem qualquer embaraço. Vamos ler Romanos capítulo 14, dos versos 10 a 14. Romanos capítulo 14, dos versos 10 a 14. Diz assim: Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Mas o que ele faria para encontrar a mulher certa para o filho do seu Senhor? Valia qualquer coisa? Era válido qualquer coisa? É ela, não tem dúvida. Eu tenho essa impressão. Eu sinto no meu coração. Valia qualquer coisa? O servo agiu pela fé no Deus de Abraão e Isaac, conforme o verso 12. Ele creu na promessa de Deus e confiou na providência divina para dirigi-lo. Separou um tempo para orar e pedir ajuda de Deus, e então ficou de olhos bem abertos para ver o que Deus poderia fazer. Estou de olho. Não era de qualquer maneira. Olha a preciosidade. Separar um tempo para orar e pedir ajuda a Deus. Se tudo fosse assim hoje, não digo só em relacionamentos, mas em tudo nas nossas vidas. Na verdade, enquanto estava orando, Deus já estava enviando a resposta. O servo, ele não foi impulsivo. Antes esperou no Senhor para ver o que ele faria. Verso 21. O homem a observava em silêncio, atentamente para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Isaías, para finalizarmos, Isaías capítulo 28, verso 16 diz: Aquele que crê não se apressará. Você crê? Não se apresse. Fique tranquilo. Você crê? Sim, Senhor, eu creio. Não se apresse. Que Deus nos bendiga. Amém?